Lincoln Jackson Monteiro usava documentos falsos quando foi preso pelos policiais militares na cidade de Bertioga, estado de São Paulo. Ele se apresentava como Luiz Paulo Aires da Silva. Ele é acusado de planejar e executar o advogado Jaime Pereira em setembro do ano passado. A investigação, em verdade, foi trabalhosa desde o início, desde a prática do crime. Foi uma investigação desafiadora e que exigiu muito de todos os policiais, não apenas civis, mas também militares. Então, foi um trabalho feito a diversas mãos. Em primeiro lugar, para se chegar à autoria dos fatos. Isso graças a grande empenho. O fato é que a investigação foi conduzida todo momento dentro da legalidade, sem nenhum atropelo, sem antecipação de responsabilidades, calçado, portanto, no respeito às garantias individuais, e ficamos contentes com esse resultado, Inicialmente eram dois os foragidos, os dois autores. Já tínhamos ainda no ano passado conseguido prender o primeiro criminoso, o João Vitor, aqui mesmo na cidade, e continuamos a todo tempo em busca de informações que pudessem levar ao paradeiro do Lincoln. Lincoln passou pelo estado do Paraná e chegou a morar no Paraguai e retornou ao Brasil recentemente e levava uma vida normal. Segundo as investigações, o crime teve motivação financeira. Por isso, Lincoln será indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, além de falsidade ideológica. Acusações que serão somadas à extorsão mediante sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Descobrimos, na verdade, que ele esteve no final do ano passado, início desse ano, ele esteve em algumas cidades do Paraná, fronteira com o Paraguai, e depois fixou residência na região metropolitana de Assunção, portanto em outro país, lá no Paraguai, o que dificultava ou impediria uma atuação da Polícia Civil do Maranhão. Por essa razão, nós, de maneira obviamente sigilosa, conseguimos a inclusão desse mandado de prisão na difusão vermelha da Interpol para que pudesse ser cumprido fora do território nacional. E mais recentemente, quando nós soubemos que a namorada dele, que morava com ele no Paraguai, tinha voltado para Balsas, a gente acreditou que ele também pudesse ter voltado para o território nacional. Já sabíamos mais ou menos as cidades pelas quais ele havia passado antes de ir para o Paraguai, e tratamos de entrar em contato com as secretarias de segurança de alguns desses estados. A polícia então entrou em contato conosco para saber de mais informações, para saber da veracidade daquele cartaz que haviam recebido de foragido. Então, de fato, confirmamos que se tratava desse indivíduo ontem à tarde, e ele recebeu ordem de prisão. No momento da abordagem, ele foi abordado quando saía de uma academia, portanto, a gente também sabia que a vaidade dele não ia deixá-lo se esconder tanto. Então ele voltou a uma vida normal, por assim dizer, mesmo utilizando documentos falsos, a frequentar academias, e foi nas proximidades de uma academia que ele foi preso. Nesse momento se encontra capturado em virtude desse mandado de prisão, e também foi autuado em flagrante pelo uso do documento falso. O preso deve ser transferido aqui para Balsas nos próximos dias, onde ficará à disposição da Justiça. Ele foi preso no município de Bertioga, no litoral paulista, onde ele estava residindo. Como lá também ele praticou o crime de uso de documento falso, lá nessa comarca ele vai responder a esse processo. Mas creio eu que, em virtude do processo a que ele responde na comarca de Balsas, dizer respeito a crimes mais graves, com a combinação de pena mais alta, é muito provável que, a depender da deliberação do Poder Judiciário, tanto de Balsas quanto de Bertioga, ele seja recambiado para cá. Na noite do crime, segundo a polícia, Lincoln teve a ajuda de João Victor Alves Feitosa, que está preso desde o dia 2 de outubro de 2021. Em depoimento, João Victor disse que foi procurado por Lincoln para ocultar o corpo do advogado e que não estava no carro que foi registrado por câmeras de segurança entrando na casa de Jaime. Porém, as investigações contestam esta versão. A motivação que a polícia acredita que tenha sido
a partir dos elementos que foram coletados, e não necessariamente pelo que ele falou, o João Vitor falou, que seja por razões de natureza financeira. E é por essa razão que ele foi indiciado pelo crime de latrocínio, não pelo crime de homicídio. Na prática, significa dizer que ele não vai ser submetido ao julgamento pelo tribunal do júri, ele vai ser julgado pelo juiz singular, o que na minha compreensão dá uma maior segurança da condenação e da aplicação de uma pena correspondente à gravidade do crime, porque o que nós podemos observar é uma complacência muito grande e injustificável dos jurados do tribunal, da instituição Tribunal do Júri, na hora do julgamento de criminosos processados pelo crime de homicídio. Muitas vezes, confesso, teve situações do crime ter sido filmado e ainda assim o criminoso ser absolvido. Portanto, eu pessoalmente tenho uma compreensão de eu não acredito na justiça pelo Tribunal do Júri, e fiquei contente quando nossa investigação conseguiu elementos para que justificasse o indiciamento dele, não pelo homicídio, mas pelo crime do latrocínio, porque eu tenho certeza que, sendo julgado por um juiz singular, a chance de aplicação da justiça vai ser muito maior. O corpo do advogado, de 33 anos, foi encontrado em uma área de matagal no povoado Genipapo, zona rural de Balsas, com sinais de tortura. Após 1 ano do crime e ampla investigação, já que as informações do acusado já havia até mesmo sido disponibilizadas à Interpol, a polícia ofereceu à população e principalmente à família uma resposta. A gente fica muito aliviado, muito satisfeito com essa prisão. Em nenhum momento eu tive dúvida de que ele seria preso. A gente trabalhava nesse sentido, né? Como eu disse, com a divulgação em redes sociais, da imprensa, é muito difícil você se manter escondido, e mesmo quando ele estava em outro país, deixou rastros que nos possibilitaram a localização, o município onde ele morava, lá no Paraguai. E a gente sabia que era uma questão de tempo até ele ser preso. Durante todo esse tempo, a família acompanhou, questionou, e nós procuramos dar as informações que eram possíveis, para não comprometer o que a gente vinha conduzindo, de modo que, reafirmo, é uma resposta que temos à sociedade, e o mais importante de tudo, sem nenhum momento praticar ilegalidades.